40 é aquela idade em que parece que somos jovens demais para nos reformarmos, mas ao mesmo tempo já somos velhos demais, ou é esta a forma como o mercado vê. A reflexão que eu acho que todos nós devemos fazer é: o próprio profissional tem que refletir na sua gestão de carreira e ao mesmo tempo as empresas também têm que refletir. Não há um emprego para a vida, mas pode haver uma empresa para a vida. Olá, sejam bem-vindos à nossa série dedicada às reflexões e comentários dos nossos membros e também dos embaixadores da Brands Community. Hoje tenho o prazer de contar com a presença da Patrícia Santos, CEO da ZOM, que é um membro da Brands Community muito recente. Patrícia, e vou começar exatamente por aí. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. E vamos pedir então aqui à Patrícia que nos apresente a ZOM, aqui aos membros da nossa comunidade. Qual é o propósito desta marca? Como é que ela pretende estabelecer aqui uma diferença num setor, como estávamos a dizer há pouco em off, sim, que já tem muitos anos e já tem uma imagem também muito vincada, não é? Sim, sem dúvida. Como dissemos em off, somos de facto uma empresa ainda muito jovem, temos pouco mais de 4 anos e aquilo que pretendemos é de facto impulsionar a inovação, mas sempre de mãos dadas com a humanização naquilo que é um setor tão tradicional. E de facto temos conseguido em pouco mais de 4 anos fazer essa prova, que de facto é possível num setor tão tradicional trazer inovação. E conseguimos através do lançamento de plataforma de compra de imóveis 100% online, portanto fomos a primeira mediadora e ainda somos a única que permite a compra de imóveis online. Fomos também a primeira mediadora a fazer uma escritura em criptomoedas e recentemente ganhamos o Prémio Nacional de Inovação com a entrada no mundo Web3 e portanto é este o caminho que nós queremos proporcionar aos clientes. Acima de tudo, a forma como nos queremos diferenciar é dar muito mais conveniência aos clientes na forma como procuram e encontram a sua casa. Recentemente, a nossa nova inovação foi a inclusão do ChatGPT na pesquisa de imóveis, portanto, o que permite ao cliente fazer essa pesquisa numa linguagem natural. Portanto, não tem que andar a fazer a pesquisa por caixinhas, procura um apartamento, uma casa do tipo T3, até que preço, não. Portanto, eu converso com o portal, com o site da ZOM.pt, como se estivesse a conversar com um amigo. Portanto, eu digo exatamente aquilo que quero, gosto de nadar, tenho filhos, quantos filhos é que tenho, e o site vai automaticamente sugerir aquilo que se adequa às minhas necessidades. E, portanto, esta é a nossa proposta, é diferenciar-nos desta forma. Uma linguagem muito tecnológica, não é, também? Muito tecnológica, mas ao mesmo tempo com este propósito, ou seja, ganharmos tempo. Para nós a tecnologia é uma forma de alavancarmos o nosso tempo para podermos dedicar à relação com o cliente, porque aquilo que acreditamos é que é um negócio de pessoas e, portanto, é uma compra, de facto, muito grande e é provavelmente o maior investimento que fazemos na nossa vida e é necessário muito acompanhamento. E para isso precisamos de tempo e é aqui que a tecnologia entra para nos ajudar, para nos libertar esse tempo, para podermos, de facto, poder dedicar a esta relação com o cliente. Desfrutar da parte humana, não é? E é isso também que nos traz aqui, este tema que nos traz hoje, tem a ver com o reskilling, tem a ver também com esta visão que tem cada vez mais que existir à volta daquilo que são as oportunidades de carreira para as pessoas que começam a chegar a uma idade. Parece que à partida ficam à margem desta vida ativa, não é? Profissional. Sim. É uma frustração que se assiste aos profissionais atualmente, que é aquela idade, não é? Costuma ser a ternura dos 40, mas os 40 é aquela idade em que parece que somos jovens demais para nos reformarmos, mas ao mesmo tempo já somos velhos demais, ou é esta a forma como o mercado vê. Somos velhos demais para uma mudança de carreira. E acho que de facto é um mito que temos que repensar, acho que é um preconceito que tem que se quebrar. E aquilo que eu gostaria de trazer aqui para o dar que pensar é de facto fazermos esta reflexão de, primeiro, porque é que isto acontece? E se calhar depois também partilho aqui um bocadinho a minha história. Eu passei por esta situação, não aos 40, aos 30, portanto ainda foi mais cedo que isto. Que é porque é que hoje as pessoas chegam a esta idade e muitas vezes há esta necessidade de uma mudança de carreira. Há situações em que sim, passámos por essa situação na pandemia, em que houve a necessidade de, enfim, empresas fazerem downsizing e houve pessoas que foram para o desemprego e, portanto, viram-se na procura de novo emprego e esbarraram com esta dificuldade. Mas hoje cada vez mais assistimos a pessoas chegarem a essa idade e terem a vontade de uma mudança de carreira.
E se nós observarmos aquilo que, olharmos aos últimos 100 anos, a evolução da esperança média de vida, nós vemos aqui um dado muito curioso, que é, há 100 anos atrás, a esperança média de vida eram 30 anos. Portanto, nós vivíamos 30 anos. Hoje, a esperança média de vida são 80. Portanto, em 100 anos, nós ganhamos mais quase 2 vidas. E, portanto, se nós olharmos à geração dos nossos avós, dos nossos pais, a mentalidade era de um emprego para a vida. E ainda hoje, ou seja, culturalmente, é muito difícil, nós temos uma cultura, não é? E aquilo que nos impõe pela sociedade. A verdade é que ainda hoje os jovens, quando estão a pensar qual é a formação, qual é o curso universitário que vão tirar... São empurrados um bocadinho para essa visão. São empurrados para esta visão. Tens que pensar bem no curso que vais tirar, porque é para a vida toda. Hoje, quando pensamos numa esperança média de 80 anos, é natural que as pessoas cheguem a um determinado ponto da sua carreira e que tenham aspirações para mais. Portanto, a reflexão que eu acho que todos nós devemos fazer é... Primeiro que o próprio profissional tem que refletir na sua gestão de carreira e está tudo certo se não tiver essa vontade de mudar de carreira, mas se existe essa ambição, tem que de facto pensar e fazer essa gestão dessa progressão de carreira. E ao mesmo tempo as empresas também têm que refletir de não há um emprego para a vida, mas pode haver uma empresa para a vida. E o que é que eu quero dizer com isto? O que é que quero dizer com isso, exatamente? Quero dizer que as próprias empresas também devem começar a pensar em programas internos em que, se a pessoa tem uma vontade de uma mudança de carreira, por que não proporcioná-la dentro da própria empresa? Os profissionais com esta idade, numa situação de mudança de emprego, e nós temos essa experiência, lá está, nós temos mais de 65% das pessoas que trabalham na nossa empresa têm mais de 40 anos. Encontraram então na vossa empresa essa oportunidade de construir uma nova carreira? De construir uma nova carreira. Destes 65%, 58% foram pessoas que efetivamente fizeram uma mudança de carreira. E portanto, o que é que elas aproveitaram? Aproveitaram precisamente toda a experiência que elas têm, porque elas trazem competências gigantescas, ou seja, a experiência de vida dá-nos muita coisa. E, portanto, aproveitar esses soft skills, portanto, todas essas competências que as pessoas já têm e dar-lhes depois as competências técnicas, porque no fundo o reskill é isso, é requalificar a pessoa naquilo que é a parte técnica desta nova carreira, faz com que, de facto, o sucesso dessas pessoas e aquilo a que nós assistimos é muito mais rápido. E vemos pessoas que vêm, por exemplo, da área automóvel e fazem o reskilling para a área imobiliária. E a velocidade com que elas atingem resultados extraordinários é muito mais rápido do que alguém que tem muito pouca experiência e entra no ramo imobiliário e começa a aprender. Tanto porquê? Porque lhe falta aquela experiência de vida, aquele know-how, aquele como gerir e como falar com pessoas, a empatia, como lidar com o lado humano. Com um valor acrescentado, que essa nova carreira traz também uma grande motivação, não é? De se sentirem realizados e de sentirem que estão a contribuir com algo, ou seja, em vez de ser aquela sensação de que a minha carreira acabou, não, a minha carreira, ou seja, é o início de uma nova jornada e, portanto, sentem que de facto ainda têm muito para contribuir e aquilo que sentimos é, dentro da empresa, passado pouco tempo, são eles que estão a ensinar os mais novos e isto é um reconhecimento brutal e é aquilo que eu digo, não há dinheiro que pague esta sensação de facto de sentirmos que estamos a acrescentar valor e que estamos a conseguir ajudar outras pessoas. Portanto, acho que é importante primeiro as empresas terem esta noção que são recursos extremamente valiosos e que acrescentam imenso às empresas, até porque vêm trazer perspectivas diferentes. E acho que esta diversidade, ou seja, termos pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, mais maduras, este mix de pensamentos e de perspectivas diferentes é aquilo que traz a riqueza, porque de início pode até haver conflitos, né? Tipicamente é natural, mas é no conflito, muitas vezes as pessoas veem os conflitos como uma coisa negativa. Para mim o conflito é uma coisa positiva, porque é no conflito que nasce o crescimento, porque é quando eu tenho uma visão diferente da outra pessoa, que de repente, ou seja, se houver obviamente uma boa comunicação, a empatia e o respeito, nós vamos tentar encontrar um terreno comum. E é nesse tentar encontrar o terreno comum que nós vamos descobrir, se calhar, uma solução que antes nenhum estava a ver. E voltando aqui à questão do profissional,
qual é a gestão que tem que fazer. Eu, nos meus 30 anos, vivi esse dilema, que já sentia que estava, enfim, no topo da minha carreira, na área em que estava, costumo dizer na brincadeira que já tive várias vidas, trabalhava na área das energias renováveis e fazia coordenação de segurança em obra, na construção de parques eólicos. E, portanto, já estava um bocadinho saturada, lá está, tinha aquela vontade de, eu quero um bocadinho mais, e queria passar para a direção de obra. E com o que é que me esbarrei? Esbarrei-me precisamente com o facto de não ter experiência na área de direção de obra. Em todas as portas que bati e com todas as empresas que falei, esse era o entrave. Não tem experiência na parte de direção de obra, tem experiência na coordenação, mas não tem experiência na direção de obra. E, portanto, todas as empresas com quem eu falava, tudo muito porreiro, gosto muito do teu trabalho na coordenação, mas não tens experiência na direção de obra. E, portanto, foi uma luta até que finalmente houve uma empresa que resolveu dar a oportunidade e acreditar que gostou do meu trabalho na área da coordenação e, sim senhora, vamos apostar na área da direção de obra. Claro que nós temos que depois ter a consciência, e é aqui que eu digo, a preparação é fundamental, que é, eu passei de ser um recurso sénior, com uma experiência elevadíssima naquilo que era a coordenação de obra, para um recurso júnior naquilo que era a direção de obra. E, portanto, aquilo que me aconteceu, e é aquilo que muitas poucas pessoas, se calhar, estão nessa disposição, foi, em termos de salário, obviamente que houve, eu dei 3 passos atrás em termos daquilo que era o meu vencimento. Mas foi uma aposta que eu fiz, foi um investimento que eu fiz, porque sabia que rapidamente eu ia conseguir, ou seja, apostando na minha formação e, obviamente, aprendendo aquilo que tinha que aprender. Ia conseguir chegar longe, ia conseguir não é? chegar lá. E, portanto, foi uma questão de um ano. E num ano eu já tinha recuperado novamente, em termos de salário, aquilo que ganhava anteriormente e já tinha progredido dentro da empresa. Hoje temos 2 vidas e meia em relação àquilo que era há 100 anos atrás. De facto, não há um emprego para a vida, mas podemos fazer esta gestão e pensarmos que sim, podemos ter várias carreiras ao longo da nossa vida, mas é importante esta gestão. Do lado das empresas também é importante fazerem esta reflexão, de terem estes programas, e lá está, por exemplo, nós temos o Zone Ambition, que permite exatamente isto, as pessoas dentro da empresa poderem se candidatar a outras funções dentro da empresa, e criamos uma bolsa de talento em que as pessoas se candidatam, olha, eu gostava de no futuro vir a desenvolver esta função. E, portanto, quando abre uma vaga para determinada função, as primeiras pessoas que nós vamos procurar são as pessoas que internamente se candidataram e depois vamos ajudar em todo esse percurso de, ok, quais são as formações, qual é o reskilling que esta pessoa tem que ter para poder exercer esta função. E lá está, apostamos muito na formação interna, temos muitas academias internas para formar as pessoas. E acho que é esta reflexão que as empresas podem e devem fazer. As pessoas dentro da empresa gostam muito de dar formação, é uma forma de reconhecimento. E, portanto, a maior parte das empresas portuguesas, e não só, mas estamos aqui a falar em Portugal, têm esses recursos valiosos dentro da empresa. E se calhar podem começar a pensar em criar estas academias de reskilling dentro da empresa para poderem aproveitar, no fundo, pessoas que vêm fora da área, mas que podem entrar na empresa e ter este tipo de requalificação. Patrícia, muito obrigada por esta reflexão tão relevante nos dias que correm. Para terminar, em fecho de conversa, gostamos sempre de ter aqui uma sugestão de cultura e lazer. O que é que a Patrícia nos deixa? Deixo aqui uma sugestão de um filme fantástico a propósito desta diferença de gerações e de diferentes pensamentos e como é que podemos daqui, de facto, tirar novas ideias e encontrar um terreno comum, que é o filme Os Dois Papas. Em que conseguimos, de facto, ir buscar inspiração, não numa vertente religiosa, mas nesta vertente de vermos o Papa Bento XVI, que tem uma abordagem muito conservadora com o atual Papa Francisco. E se de início eles no filme estavam em desacordo em absolutamente tudo, de facto nós vemos que eles conseguem, através de uma comunicação aberta, de uma comunicação transparente e de um respeito mútuo muito grande, chegar ao final e conseguirem construir uma grande amizade. E, portanto, acho que é uma inspiração e transmite-nos ali muitos ensinamentos de como é que conseguimos transpor isso para dentro da empresa e, de facto, aproveitar esta diversidade. Outro livro que recomendo é A Felicidade no Trabalho, do Reinaldo Santos, porque fala-nos também destes temas, de pensarmos que a felicidade não é estar sempre tudo bem, é pensarmos que, de facto, é nos momentos de dor que nasce o crescimento, e para podermos usufruir da felicidade plena, temos que, de facto, ter a consciência dos momentos menos bons, porque são eles que nos fazem crescer, e é uma reflexão ótima de como é que levamos a felicidade para o trabalho, que é uma responsabilidade conjunta das empresas e dos colaboradores, portanto, não é só de um dos lados.
Muito obrigada, Patrícia. Foi um gosto muito grande falar consigo. Espero voltar a tê-la aqui em breve. Obrigada, nos nossos pensamentos, nos nossos comentários. Quanto a si, já sabe, pode ouvir esta reflexão e este tema também na versão áudio, no podcast no Spotify ou aqui no Brands Channel na versão vídeo. Já sabe que é sempre também um gosto estar consigo. Obrigada pela preferência.